porque aí a gente precisa tocar no ponto principal, que é o grande problema hoje na segurança do Rio de Janeiro, que é a DPF 635. A DPF o STF determinou, colocou diversas imposições, diversas determinações para a polícia e fez com que as operações policiais regulares ficasse praticamente impossível você realizar uma operação. A DPF 635, a DPF significa a arguição de descumprimento de preceito fundamental, tá? E aí, nesse documento, nessa decisão do STF, ele impõe uma série de medidas que o governo do Estado e a polícia devem adotar, e outras que não devem fazer. Por exemplo, a polícia hoje, para fazer uma operação como foi realizada essa para tentar resgatar o corpo, essa não, porque essa tinha uma vítima lá, então estava tentando resgatar. Mas hoje, para a polícia fazer uma operação preventiva ou de repressão numa comunidade, de acordo com a DPF 635, a polícia tem que avisar ao Ministério Público, com pelo menos 24 horas de antecedência, avisar o Ministério Público, avisar a Secretaria de Educação, avisar a Secretaria de Saúde, avisar a Secretaria de Segurança. Não pode ser à noite, não, tem que evitar ser em momentos de grande movimentação, não pode usar, é extremamente restringido o uso de aeronave, que só deve ser usado para visualização, não deve ser usado como plataforma de tiro, uma série de limitações que fazem com que seja impossível você hoje, a polícia, realizar uma operação. E aí, o que acontece? As comunidades se tornaram verdadeiros bunkers de superproteção para os criminosos. Por quê? Inclusive, eles assaltam, eles barbarizam, fazem o que querem, e aí vão para dentro das comunidades, que a polícia não está autorizada a fazer. Tem criminoso até de fora do Rio, vindo para o Rio, porque o Rio está numa situação, virou a Disneylândia do crime, né? Você Exatamente. Tem uma proteção, você pegou os territórios onde está a criminalidade, todo mundo sabe que está, e simplesmente impediu, né, que o poder do Estado entre ali. A gente sabe, obviamente, que existe a questão dos excessos e tal, mas aqui, você impedir qualquer tipo de operação no estado atual do Rio de Janeiro é dar um salvo-conduto para o crescimento, não só para a marginalidade fazer o que quiser, como crescimento, porque você está transformando essas comunidades em incubadoras do crime, né, cara? São incubadeiras do crime ali, incubadoras, né? Os caras estão ali, vamos lá, o que a gente faz mais, vamos pôr, né? É absurdo, cara. O Marcelo, assim, existe ilegalidade, existe crime em qualquer área. Só que você não vê ninguém falando para fechar os hospitais porque teve um médico que abusou de uma paciente. A mesma coisa a polícia. O que a gente tem que fazer é prestigiar os bons policiais, exigir investimento, capacitação, uma corregedoria forte. No Rio de Janeiro é fundamental que tenha, que nunca houve, tá? Mas seria fundamental que tivesse um suporte psicológico e psiquiátrico, porque o que a gente vive hoje no Rio de Janeiro é uma guerra. Tá? Se quem tiver interesse sobre o tema, pode buscar nos livros. Tem um grande autor, ele é coronel das Forças Especiais aqui do Brasil, o Visacro. Ele tem vários livros a respeito, um deles é A Guerra Irregular, e ele fala exatamente, ele explica isso, essa guerra que a gente está acontecendo que a gente está vivendo no Rio de Janeiro. Outro muito bom é esse aqui, ó, que eu ganhei do meu amigo Fabrício aqui, ó.
exatamente falando da DPF 635, do que ela causa, né? Do que ela impacta na polícia. Eu estava Você falando dele para aí, mim até assim, ó, hoje. aí você acabou de mostrar o cinturão do UFC da segurança pública, porque os autores desse livro, aí, um deles, inclusive, é o Fabrício, são o que tem de. Assim, ó, pega aí o Anderson Silva, José Aldo, Caim Velasquez, o Cigano, são Vou esses falar o nome caras aí. das feras: Pode Silvio falar aí, ó. Miranda Munhoz, Adriano Alves Marreiros, Fabrício Oliveira Pereira, que é essa fera, nosso amigo, Harley Wanzeler, Miriam Tereza Castro Neves de Souza Lima, Márcio Gomes, Alexandre Abraão Dias Teixeira, Fábio Rocha Bastos Cajueiro, Flávio Marcelo Azevedo Horta Fernandes e Fabrício Figliolo Horta Fernandes. Esses são os autores do livro. São todos assim, profissionais da justiça, da polícia, entendeu? Policiais, promotores, delegados, pessoas que realmente vivenciam, conhecem a segurança pública num outro patamar. E esse livro aí é para quem quer entender o que acontece hoje no Rio de Janeiro, a pessoa tem que ler esse livro. Como eu te falei, outros livros, tem esse da Guerra Irregular, Terrorismo, Guerrilha e Movimento de Resistência ao longo da História, do Alessandro Visacro. Ele é um coronel das Forças Especiais do Brasil, que ele fala sobre o tema e explica, né, o que é uma guerra irregular, uma guerra assimétrica. Quando você tem uma guerra regular, uma guerra simétrica, você tem o país A contra o país B, né? São dois países com seus exércitos constituídos, com o seu povo. Quando você tem uma guerra irregular, você tem a insurgência, você tem o Estado, você tem aquela força militar oficial combatendo grupos militares e paramilitares informais. E isso faz toda a diferença, né? Por isso, inclusive, acho que quando a gente estava conversando, você chegou a comentar, por exemplo, dos helicópteros, né? Que as Forças Armadas têm muitos helicópteros e tal, por que não usa? A minha resposta foi triste, né? Que eu te falei, rapaz, se a polícia não está podendo usar nem o que ela tem, imagina usar o das Forças Armadas. Porque as Forças Armadas elas foram treinadas e capacitadas para a guerra regular. Em geral, você tem grupos de elite da polícia, das Forças Armadas, que trabalham também com guerra irregular. Mas, na sua essência, não é. Você tem a GLO, você pode instituir a GLO, Garantia da Lei e da Ordem, onde o Exército pode realizar algumas atividades, missões, mas a solução eu não vejo passar por aí. Eu até concordo, seria ótimo, né? Os recursos materiais. Isso que eu pensei. Não usar o exército, que a gente já viu o que dá. Os caras ficam perdidos, tem preparo nenhum para lidar com a bandidagem. Agora, o que me deixa, o que me causa estranheza, né, é que assim, a gente gasta milhões aí de dólares para ter, né, tanques, helicópteros de guerra blindados para uma guerra que o Brasil nunca vai entrar, porque o Brasil não entra em guerra. E a gente vive guerra interna contra o crime organizado, e a Polícia Civil, a última vez que eu vi, posso estar falando até uma besteira aqui, desatualizado, mas a última vez que eu vi, a Polícia Civil tinha 2 helicópteros parados, estavam quebrados e não tinha verba para consertar, tinha 3 blindados ou 4, quer dizer, cara, a Polícia Civil do Rio de Janeiro, militar, a Polícia do Rio de Janeiro tem que ter 10 blindados, meu irmão, e uma operação séria dessa, numa situação dessa, tem que chegar de 4 blindados para dar suporte, porque é o que você falou, né, Cabelinho? Quando vocês estão subindo, os caras ficam de cima atirando, o policial fica totalmente fragilizado. Se você não tem um apoio de aeronaves, cara, simplesmente é dizer para os policiais aí, meu irmão, vai se fuder aí, hein? Vai na sorte aí e vê o que dá. Outro ponto que eu queria voltar a falar com você ainda é do helicóptero, né? Que a gente estava falando dos recursos materiais. Hoje, isso aí é a foto quando eu estava. Isso aí foi durante o curso de atirador designado aerotático, que é
o curso que a gente fez, inclusive, com o SAER, com a CORE, com o BOP, onde eu me formei como um atirador de precisão de plataforma aérea também. Então, a gente atua tanto em solo como no helicóptero. E aí, quando você vê uma decisão tomada por alguém de dentro de um gabinete, no ar-condicionado, que nunca passou, nunca combateu, não sabe, não tem nenhuma vivência, não tem nenhuma experiência, não tem nenhum conhecimento científico que seja, eu não digo nem só de experiência, eu digo, pô, não sabe nada de nada. Aí a pessoa, o judiciário vai e proíbe o uso de helicóptero blindado nas operações. Isso, uma decisão dessa, ela só serve para proteger o criminoso. Por quê? Quando você tem um apoio de um helicóptero blindado, como nessa foto aí que vocês estão vendo, imagina assim, imagina o terreno. Você está incursionando no morro, né? Você já tem o aclive de desvantagem, e aí as comunidades, as favelas, elas são muito estreitas, você não tem muitas opções, né, de vias. E aí, naquelas vias principais, o tráfico, o crime organizado, ele já constrói bunkers, que são compartimentos de concreto, que eles botam a seteira, botam o buraco ali só para eles conseguirem colocar o cano do fuzil para fora, e ali ele está completamente protegido. Aí você imagina que a 200 metros a equipe está tentando avançar, mas ela não vai conseguir nunca. Por quê? Você tem um traficante com um fuzil, ali, às vezes até metralhadora, abrigado, e você vai, para você conseguir avançar, passar por ali, às vezes a patrulha vai demorar 2, 3 horas no terreno e vai trocar muito tiro, mas muito tiro, porque para você conseguir progredir numa situação dessa, você conseguiu visualizar, Marcelo? Imagina assim, um quartinho, irmão, de concreto, que você só tem a seteira ali para você botar. Como é que você combate um cara nessa situação? É praticamente impossível. Aí, tem que ter o apoio de helicópteros. Aí, no combate, ali no terreno, o que a patrulha faz? Ela vai tentar desbordar para tentar alcançar o criminoso pela lateral ou por trás. Só que muitas vezes você não tem um caminho que você consiga fazer isso. Você só tem aquele caminho ali daquela que está já saturado pelo cara dentro do fuzil. Aí qual é o teu recurso? É o helicóptero, a aeronave. A aeronave, como você viu nessa foto aí, a aeronave vem e consegue acertar, consegue neutralizar o cara que está abrigado. Porque, na verdade, ele está abrigado para quem está subindo ali o morro, mas ele não está abrigado para a aeronave, porque ali ele não tem qualquer proteção. Aí você imagina, em que situação vai ter mais tiro? A patrulha vindo por baixo, atirando, tendo que saturar para tentar acertar, às vezes, o buraquinho, a seteira, para tentar quebrar a arma do traficante, para conseguir avançar, ou um helicóptero passando e dando um tiro no cara que está ali no bunker. Então, você diminui em muito, inclusive, o efeito colateral da operação policial. Outra, eu já participei, já fiz, já prestamos socorro, inclusive a traficante, com um helicóptero. Então, você tem inúmeros argumentos técnicos que comprovam que o emprego da aeronave é essencial para a operação policial no Rio de Janeiro. Mas aí são criadas aquelas narrativas desonestas que servem para enganar a população.
E aí começa a falar que o helicóptero vai atirar, vai acertar todo mundo, vai nos... Quando, na verdade, é o contrário. O helicóptero ele vai minimizar em muito o efeito colateral. Mas o problema é esse. O problema é que o interesse... O crime organizado ele já está tão infiltrado no Rio de Janeiro, tanto na esfera política como na justiça, como no executivo. Enfim, você tem hoje toda a administração pública contaminada pelo crime organizado. E aí você começa a ver algumas decisões absurdas, algumas políticas de segurança pública absurdas. Por exemplo, não existe no mundo unidade de operações especiais que use câmera. Só aqui no Brasil que essa DPF determinou que a CORE e o BOP usem. Você tem você tem vários absurdos técnicos que a maioria da população não imagina que acontece, porque esse é um conhecimento técnico. Então, o que a população vai aferir, o que a população vai absorver é aquilo que se deseja transmitir, é aquilo que se deseja que a pessoa saiba. Por exemplo, eu tenho certeza que quem não é operações especiais e está aqui assistindo a gente não sabia desse emprego do helicóptero. Você sabia? Não, porra. Cara, eu como sempre taticamente isso é usado? Não sabe. Entendeu? A gente sabe que é importante, né? É óbvio, é um emprego de fogo. Serve também como dissuasão, serve como apoio de fogo, serve para uma série de coisas. Mas... Até psicologicamente, né, Camilo? Pô, os caras... Pô, o cara tá ali, tá combatendo com quem tá subindo, tá aquele barulho daquelas aeronaves passando... Ainda mais o barulho do sapão, rapaz, ó. Pô, parece, rapaz... sapão é esse aqui? Isso, esse aí é o sapão. É blindado. É o Huey da Civil. Entendeu? Então, assim, o problema é que são criadas narrativas. Essas narrativas desonestas, Marcelo, muitas vezes, elas usam algumas reivindicações legítimas. Não é legítimo você falar, por exemplo, que a proibição do emprego visa menos morte. Todo mundo quer menos morte. O problema é que isso não é verdade, mas se usa, né, uma reivindicação... Isso que você falou é a coisa mais importante que eu já ouvi em termos de utilização do helicóptero, que as pessoas não pensam. O helicóptero, na verdade, ele causa muito menos morte, porque o policial desesperado, subindo, né, tentando acertar a seteira, pô, ele vai largar tiro para tudo quanto é lado, porque ele está tomando tiro. Então, a chance de... Vai ter muito mais bala sendo jogada dos dois lados. Ou seja, a população inocente tem muito mais chance de ser alvejada do que o cara lá de cima dando certinho, né, cara? Sim. Atacando só o criminoso que está atacando os policiais. E eu vou te falar, o Marcelo, o criminoso, ele nem espera tomar o tiro. Quando ele vê o sapão chegando, irmão, ele já pô, como é que é o termo? Evadir. Ele já se evade, ele não fica, ele não paga para ver, entendeu? Ele já mete o pé. Então, assim, mas você vai ver na própria DPF. Qual é a justificativa de mitigar, de proibir o uso? É porque vai ter muitas mortes. Você vê, ó, mostra essa foto aí. Tá vendo ali, ó, no fuzil, daquela minha outra foto também lá no BOP também tem. Não, esse não. Tem uma outra que eu tô com isso aí, ó. Tá vendo aí? Esse aparelho de pontaria. Parece só a lanterna.
além de ter uma visão ali de night vision, ele tem termal também. Então, é algo muito preciso. Inclusive, se o cara estiver ali escondido numa mata, numa coisa assim, consigo ver pelo sistema termal. Então, você tem uma precisão muito boa ali. Agora, se você não tem esse recurso do helicóptero, para você progredir, você vai ter que saturar, que a gente chama. Você vai ter que pegar a mini-mi, uma metralhadora, ou você vai pegar 2, 3 ali para ficar saturando o bunker, entendeu? Para o cara meio que se abrigar, para alguém conseguir progredir poucos metros. E nisso a gente vai fazendo por horas até conseguir. E nisso aí já foram algumas milhares de munições.